Fala, concurseira, vamos resolver mais uma questão aqui de direito penal, tá? A respeito de lei penal no tempo. Então vamos lá. Sob a vigência da Lei X, Lauro cometeu um delito. Em seguida passou a vigir a Lei Y, que além de ser mais gravosa, revogou a Lei X. Depois de tais fatos, Lauro foi levado a julgamento pelo cometimento do citado delito. Nessa situação, o magistrado terá de se fundamentar no intuito da retroatividade em benefício do réu para aplicar a Lei X, por ser esta menos rigorosa que a Lei Y. Aparenta estar certo, né, concurseiro? Fala aqui de lei benéfica, né? Retroage para aplicar a lei mais benéfica. Mas aí, será que está certo mesmo? Retroatividade? Na primeira lei, né? Lei X, a lei que estava valendo durante a execução do ato criminoso, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui nesse assunto e nos assuntos paralelos também que aparecem quando se toca neste assunto. Primeiramente eu vou falar aqui da lei processual, né? Penal, que é diferente da lei penal, né? Então elas têm algumas diferenças aí que é bom você se recordar. A lei processual penal não retroage, né? Nem para beneficiar o réu. Então, se estivéssemos falando ali de lei processual, ela não ia retroagir de forma alguma para beneficiar o réu, tá? Não cai nessa pegadinha. Há algumas diferenças também. A lei processual penal pode ser utilizada analogia, né? Em malam parte e também em bona parte. Lembrando que a lei penal só é em bona parte, né? Então, mais uma diferença aí da lei processual para a lei penal. Lei penal, analogia apenas em bona parte. Muito bem lembrado. Interpretação, concurseiro, você tem que se ligar também nas interpretações que tem, né? Interpretação extensiva, analógica e analogia. Lembrando que interpretação analógica é diferente de analogia, tá? Analogia é a gente utiliza uma outra lei para aplicar em determinada situação, né? Então não existe uma norma aí quando a gente faz analogia, né? Está usando analogia porque justamente não existe uma norma para aquela situação, né? É uma forma de integração, tá? As demais aqui é formas de interpretação, porque existem sim normas para elas, tá? A interpretação extensiva. E aqui um exemplo, né, a respeito de arma. O que é arma, né? Aí o juiz, na hora de julgar, que ele vai decidir o que é uma arma lá, né? E também pode ser aplicado em Bonaparte e Malaparte. Aqui eu não deixei em Bonaparte e Malaparte, porque diferente se tratando de processual penal, vai ser Malaparte e Bonaparte e penal só em Bonaparte, né? Então se ateie às diferenças, tá? E aqui um exemplo de interpretação analógica, né? Motivo torpe aí que deixar um pouco vago, né? Bem genérico, né? Então vamos lá dar mais uma olhadinha aqui. Lei temporária. Você sabe o que é lei temporária e lei excepcional? A lei temporária ela tem um prazo certo, tá? Por exemplo, aqui o lei da Copa do Mundo, né? A gente sabe quando vai terminar e quando vai começar a Copa do Mundo. Então tem um tempo específico, né? Diferente de uma lei excepcional, que a gente não sabe o prazo de fim de algo. Por exemplo, acontece uma inundação, né? A gente não sabe quando vai desinundar, quando vai, né, ficar normal. Uma epidemia, uma guerra, a gente não sabe quando vai terminar. Então, lei excepcional. Lei temporária, a gente sabe o prazo de começo e de fim. Bem definido. E aqui a nossa famosa luta, né? A luta, que fala do quê? Do lugar, né? O lugar também pode ser chamado de espaço, né? Espaço é o lugar, a região, o espaço aí físico, né? Que adota o que? Ubiquidade. L de lugar, U de ubiquidade. Segue aí o rito, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Ó. L, U. Lugar, ubiquidade. E o que é ubiquidade? É o lugar, né? Então tem que se lembrar de duas coisas aqui, tá? Ação ou omissão, tá? Produziu ou deveria produzir o resultado. Então a ubiquidade adota tanto a ação ou omissão e esses dois conjuntos aqui, né? Essas duas duplas, ação ou omissão e produzir ou deveria produzir o resultado. Já o tempo, né, que é a atividade, só é uma dupla, tá? É ação ou omissão. Tá? Então se até a isso também aí, viu? Ubiquidade nós temos duas duplas e na atividade só temos uma dupla. E é o momento, tá? O momento do crime lá. E durante sua vigência, vamos lá, mais uma dica aqui. Quando falar durante a vigência de uma lei, por exemplo, na questão aí, o fato aconteceu no passado, né? Durante vigiar a lei X. Então, durante a vigência, quando você vê essa palavra durante a vigência,
geralmente vai se usar o que? A ultratividade, tá? E quando vier uma lei nova, que ela vai retroagir, né? Uma lei nova mais benéfica, vai falar o quê? Antes de sua vigência, entendeu? Aí vai ser retroatividade. Então, quando você identificar na questão durante sua vigência, ligue com ultratividade, tá? E quando for antes de sua vigência, retroatividade. Então, eu pratiquei o fato num determinado período que tinha uma lei. E aquela lei foi abolida, né? Mas aquela lei ela é mais benéfica, né? Então ela vai ser o quê? Ultratividade, vai valer aquela lei, né? Ela vai estar no passado, mas ela vai vir para o futuro, para frente, né? Já eu pratiquei uma determinada ação num crime, aí veio uma lei mais benéfica futuramente. Essa lei mais benéfica, ela que vai para trás, ela vai retroagir. Não é a lei que está atrás que vem para frente, entendeu? Então se ligar aí nessa dica, tá? E é só isso, vamos lá para a questão. Sob a vigência da Lei X, Laura cometeu um delito, estava vigiando a Lei X, tá? Em seguida passou a vigiar a Lei Y, tá? Tudo bem. Além de ser mais gravosa, ixi, a Lei Y é mais gravosa, vai se aplicar a Lei Y? Não, né? Porque ela é mais gravosa, vai valer a Lei X. Revogou a Lei X, tá? Depois de tais fatos, Lauro foi levado a julgamento pelo cometimento do Estado. Nessa situação, o magistrado terá de se fundamentar no Instituto da Retroatividade em benefício do réu para aplicar a Lei X. Vai aplicar a Lei X, sim, mas não pela retroatividade, tá? Retroatividade se fosse a lei nova indo para o passado. Como é a lei velha vindo para o futuro, é ultratividade, não retroatividade. Então a questão está errada por esse motivo, tá? Por ser esta menos rigorosa. Apenas essa palavrinha que fez a questão está errada, mas de fato é a lei X que vai ser aplicada, mas não pela retroatividade, sim pela ultratividade. Valeu!